A paz, meus amados irmãos, bom nós estarmos juntos mais uma vez para desfrutarmos da palavra do Senhor. Mas antes, receba o meu abraço, o abraço da Dulce. É bom estarmos juntos mais uma vez nesse encontro para juntos desfrutarmos da palavra do Pai Celestial. Domingo próximo passado, nós tivemos o culto da missão, que foi uma bênção. Se você não teve, não pôde estar e não ouviu ainda as mensagens da manhã e da noite, eu quero te exortar, animar você a acessar o nosso canal e ouvir a mensagem que os irmãos ministraram, mensagem do Senhor que edificou a nossa vida, que foi uma bênção para nós, para a igreja. E domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos falando a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o último bloco do capítulo 10, e vamos à noite, com a ajuda de Deus, falarmos da igreja de Sardes, né? Estamos estudando o livro do Apocalipse e temos sido edificados pela palavra do Senhor. Ok, hoje nós vamos avançar e nós estamos no capítulo 4 de Efésios e a gente avança para o bloco adiante, que é do versículo 7 até o versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, melhor dizendo, e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Esse é importante, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por Jesus, te agradecemos pela família do Senhor, comprada, lavada pelo sangue de Cristo. Senhor, seja conosco, com a nossa família, nos abençoe, nos livra do mal, espanca toda a treva, toda a cilada de Satanás, e que a família esteja guardada pelo sangue de Cristo e que o seu nome seja glorificado. Fala ao nosso coração, ó Deus, que nós sejamos tocados pela tua palavra mais uma vez nesse encontro. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, estamos avançando nessa carta maravilhosa e nos capítulos anteriores Paulo desenvolve o desenrolar do propósito eterno de Deus na história. Deus tinha decretado antes da fundação do mundo que ele ia salvar um povo, que ele ia forjar uma família e que essa família iria glorificar o nome dele, né? Através de Jesus que morreu, foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia dos mortos. Deus cria uma nova família em Cristo Jesus. Então, Paulo vê o quê? Uma humanidade alienada, e podemos ver isso no capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele cria uma nova família. Paulo também mostra uma humanidade fragmentada entre judeus e gentios, né? E agora forjada em um só corpo, quando a barreira da inimizade é derribada, e agora Deus funde num só corpo esses dois povos e forma uma só família. E também podemos ver uma humanidade recriada, fomos recriados, regenerados em Cristo Jesus. Estávamos alienados de Deus, éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos, filhos do Deus Altíssimo. É uma visão magnífica. Então, Paulo avança e mostra que a nova família tem novos padrões e essa família deve andar nesses novos padrões. E nós vimos isso em alguns encontros, no capítulo do versículo 1 ao versículo 6, quando ele diz que
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aí ele fala, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí o que que nós podemos ver? Paulo sai da teologia para a exortação. Ele sai do indicativo de Deus, aquilo que Deus fez, para o imperativo, uma ordem de Deus sobre nós. Só que agora nós podemos ver que entre dois indicativos, né, que é Deus faz uma obra em nós. Nós podemos ver no capítulo 3 o que Deus fez conosco. Então, aí no capítulo 4 ele começa com um imperativo, né? Deus falando para nós assim, olha, vocês agora foram regenerados, então vocês devem viver dessa maneira. Aí, nesse novo bloco, a gente vê novamente o apóstolo Paulo voltando para o imperativo de Deus. Deus dando continuidade à obra dele pelo Espírito Santo na nossa vida. Mesmo Deus dando o imperativo que ele diz, rogo-vos, implorando para que nós venhamos a viver de uma maneira agradável a Deus, nós podemos ver que ainda assim Deus vem ao nosso encontro e derrama dons sobre nós. E o que nós podemos ver nesse versículo de número 6 e 7. No 6 ele diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí no versículo 7, o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo Jesus. Quer dizer, então Deus derrama uma graça maravilhosa sobre nós, nos capacita segundo o dom dele, mas a gente vai ver qual é a finalidade disso, porque Deus tinha uma finalidade para fazer o que ele fez. Então, assim, Paulo ele mostra o quê? Ele mostra uma unidade e mostra uma diversidade. Embora haja um só corpo, embora haja uma só fé, embora haja uma só família, esta unidade não deve ser interpretada erroneamente como sendo uma uniformidade, né? Sem vida e sem cor, né? Pelo contrário, não devemos imaginar que cada cristão seja uma réplica exata de todos os demais, como se tivéssemos sido produzidos em uma massa, em alguma fábrica celestial. Todos iguais, da mesma maneira. Pelo contrário, a unidade da igreja ela é longe de ser enfadonha e monótona e emocionalmente apática. Não, ela é viva, ela é maravilhosa. Nós somos, mesmo sendo uma só família, um só corpo, e quando nós falamos de corpo, nós falamos de diversidade: mão, pé, olho, nariz, orelha, há uma diversidade. Então, Paulo, ele está falando aqui de uma diferença de temperamento, ele não está falando de diferença cultural, de personalidade, sendo que isso é uma realidade também, né, que há diferença desse aspecto entre nós, né, que é comum à criação, mas o texto não diz dessa diferença, né, mas sim a diferença dos dons que Cristo distribuiu para o enriquecimento de nossa vida comum, né, porque, como diz aqui o versículo 7, né, o contraste é entre o 6 e o 7. Então, o 6 é um só Deus e Pai, que está em todos e age em todos. Aí o contraste vem, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, há uma variedade de dons, como ele diz assim, segundo a proporção dos dons de Cristo. Aí, Deus em Cristo olha para nós, uma só família, um só corpo, muitas pessoas. Aí o que Deus faz nessa família? Ele começa a dividir esses dons maravilhosos sobre a nossa vida. O que é importante aqui? É importante entendermos a diferença entre a graça salvadora, a graça que salva o pecador, e ela é dada a todos quantos creem. Quando nós cremos, recebemos a graça salvadora. Mas a que poderia ser chamada aqui nesse versículo 7 não é essa graça salvadora. Nós
podemos chamar a graça para o serviço, né? A graça que equipa o povo de Deus para servir. É dada em diferentes níveis, segundo a proporção do dom de Cristo. Porque essa palavra graça, a gente pega essa palavra e vamos dizer assim, aplica ela em um só sentido, né? Se a gente voltar para o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Percebam que não está falando da graça salvadora, está falando da graça do serviço, essa capacidade que Deus derrama sobre nós para que nós possamos servir em níveis diferentes. Então, a gente vai, por exemplo, para a parábola dos talentos, o que, que a gente vê lá? A gente vê Deus distribuindo os talentos segundo essa graça do dom pela proporção de Deus. Não de Deus, mas de Deus para nós. Quer dizer, um recebe um talento, outro recebe 2 talentos, outros recebem 5 talentos. Aí o que, que a gente encontra na parábola? Eles recebem segundo a sua capacidade. Quer dizer, Deus olha para nós e vai derramando essa graça em nós, mas isso não significa que um é inferior ao outro em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos igualados, mas somos pessoas diferentes. E nessa diferença, o que, que Deus faz? Deus vem, segundo essa proporção do dom de Cristo, ele vai derramando essa graça, a graça do serviço, com uma finalidade, que o corpo seja unido, né? E nós podemos ver isso aqui, né, no versículo de número 12, quando ele fala depois, verso 11 fala dos dons, verso 12 ele diz, né, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, quando Deus derrama essa graça maravilhosa que fala de dons, a finalidade é o aperfeiçoamento dos santos. A finalidade não é promover alguém. A finalidade não é exaltar um vaso. A finalidade não é exaltar uma denominação. Não. A finalidade é o aperfeiçoamento do corpo, dos santos. Esse é o propósito de Deus. Deus, ele faz isso para quê? Para que o nome dele seja glorificado na igreja, para que o nome dele seja glorificado na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pergunta é o seguinte: o que esse parágrafo nos ensina sobre os dons? Porque esse parágrafo é sobre os dons, né? E aí, o que ele nos ensina sobre? Ele nos ensina sobre o seu doador, ele nos ensina sobre o seu caráter e ele nos ensina sobre o seu propósito. Então, quando olhamos isso, nós, estudando esse capítulo, nós vamos perceber que esse capítulo, Paulo não está falando dos vasos, não está falando de mim, não está falando de você, está falando dele, está falando do doador, como ele fez e por que ele fez. Fala do seu caráter, esse caráter maravilhoso que cuida de nós. Ele fala dos seus propósitos, o propósito de Deus sempre é ele. Ele é o centro, ele é o início, ele é o final. E nós somos os seus servos, nós somos cooperadores com Deus, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus, somos vaso de Deus, somos eleito de Deus, escolhido de Deus, para a glória de Deus. Então, o doador, ele é o doador dos dons espirituais, né? É o Cristo que ascendeu aos céus. Então, vamos lá para o texto de base. Vamos ver como esse texto fala dele e fala dos seus propósitos maravilhosos. Dizer, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, Cristo, subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí o que ele faz? Fala, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí vejam a beleza. E ele mesmo, ele, o Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que nós já podemos ver de cara, né? Conforme o versículo 7, cada dom é um dom de Cristo, e esta verdade é reforçada no versículo 8, que se refere ao Salmos 68. O que diz o versículo 8? Vou repetir para vocês. Quando ele subiu às alturas,
ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui ao capturar o Salmo 68? Ele entendeu que esse momento estava revelado nesse Salmo 68, no versículo 18. Bom, se lermos o Salmo 68, eu quero provocar você para depois você fazer uma leitura vagarosa e meditativa nesse Salmo 68. O que nós iremos ver? Nós iremos ver que é um apelo de Deus, melhor, é um apelo do povo para que Deus viesse ao socorro do seu povo para defendê-lo novamente, como Deus defendeu no passado. Israel é um salmo de Asaf, então ele percebe que o povo está lá em dificuldade e ele faz um apelo. Então, aí o que ele faz? Tal como Deus avançou em triunfo do seu povo depois do Êxodo, no versículo 7 desse Salmo 68, fazendo o monte Sinai tremer. Então, o Salmo 68 diz isso: ele vai à frente, faz o seu povo tremer, e os reis foram espalhados, versículo 11 a versículo 14. Depois, desejando Deus o monte Sião como a sua habitação, que é o versículo 16, ele subiu até ele, levando cativo o seu séquito. O que é séquito? Pessoas que acompanham a outra. Então, o que o Asaf está fazendo e que o Paulo faz aqui? Ele trata-se de uma linguagem figurada, tão vívida, que parece que é a transparência da Arca da Aliança, que foi assemelhada a uma marcha triunfante de Yahvé para a sua capital, porque agora, no Salmo 68, eles não estão mais no êxodo, estão saindo, vamos dizer assim, levando a sua arca para levar para a cidade santa, a cidade profética, a Jerusalém. Aí o que Paulo faz? Porque Paulo aplica isso, Paulo pega esse Salmo 68, Paulo aplica este quadro à ascensão de Cristo, não arbitrariamente, mas debaixo de uma revelação, porque ele detectou uma vaga, ou uma clara analogia entre as duas. Entre o Salmo, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, Deus na frente, Deus marchando, Deus fazendo um monte tremer, Deus espalhando os reis, Deus dando a vitória, E, quer dizer, havia naquele momento uma exaltação da pessoa de Deus. Aí Paulo, de um modo justificado, pois via na exaltação da pessoa de Cristo mais um cumprimento desta descrição do triunfo de Deus. Assim como Deus triunfa no Êxodo, Deus triunfa levando a Arca da Aliança para Jerusalém, e agora Deus em Cristo, ele triunfa em Cristo, Cristo subiu como um vencedor à direita de Deus. Como assim? Na frente do seu povo, E aí ele derruba Satanás e os seus demônios, pecado, a morte, e se assenta a majestade de Deus, E aí, sendo que o grupo que Cristo destrói não é o grupo de Faraó, não é o grupo dos cananeus, agora o grupo que Cristo derriba, espanca Satanás e os seus demônios, e a gente pode ver isso em Colossenses capítulo 2. Ele despoja os principados, despoja as potestades, triunfa sobre eles na cruz do Calvário, ele vence, ele pisa na cabeça da serpente, ele nos dá vitória, ele nos redime, ele faz uma obra gloriosa na nossa vida. E Paulo, o que Paulo fala, Paulo, o conteúdo do Salmo, ele prefigura, o Salmo 68, ele prefigura a ascensão vitoriosa do Cristo aos céus, As forças espirituais das trevas foram derrotadas na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente pega, Efésios capítulo 4, versículo 8, e o apóstolo Paulo sacando o Salmo 98, fazendo uma analogia, da ascensão de Cristo, e o contexto é dom sobre a igreja,
Gente, isso é muito profundo, isso é maravilhoso. Nós devemos nos alegrar nele e nos alegrar nos dons que foram derramados sobre a igreja e que Paulo mostra assim, um momento triunfante, um momento maravilhoso, um momento profundo de Deus sobre a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que que Paulo faz? Paulo apresenta Cristo distribuindo os atributos de sua vitória sobre os homens. E aí ele não só forma uma família, mas ele derrama sobre essa família os seus atributos, os seus dons, os seus dotes, para que essa família possa viver de uma maneira única, uma maneira compacta, uma maneira unida como a triunidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando às vezes nós olhamos os dons, e os dons que são revelados aqui, eles são diferenciados, né? Os outros são importantes, como o do capítulo 12 de 1 Coríntios ao capítulo 14, quando Paulo fala dos dons espirituais, são importantes, mas quando nós chegamos nos dons, chamados dons de ministério, que tem um propósito único, como diz aqui o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, quando fala de unidade, e a gente vai dar continuidade daqui a pouco, nós vamos ver a profundidade do efeito dos dons. Nós devemos de parar e louvar a Deus. Por exemplo, pelo dom, do versículo 11, do profeta, que é usado por Deus para edificação da igreja, do dom de evangelista, do apóstolo, do mestre, né? Para que a gente agradecer a Deus por esses dons de Deus usar homens e mulheres de uma maneira tão gloriosa, e esses dons, diferentemente do versículo de número 2 desse capítulo, que é um imperativo, que é responsabilidade nossa, como ele diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos, né, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo que isso nós podemos fazer e que nós devemos fazer. Mas quando ele chega aqui, nesse outro bloco, ele diz que nós não podemos fazer. Mas ele diz que nós podemos receber. Nós podemos ver que Cristo nos deu. Cristo, ele sobe às alturas e ele entrega, ele dá, segundo a graça dele, ele capacita a igreja com esses dons maravilhosos. Quer dizer, é algo que Deus faz, é algo que nós... Eu não posso dizer assim, eu estou me consagrando a pastor, eu estou me consagrando a apóstolo. Ora, eu não posso fazer isso. A questão aqui não é o título, a questão aqui é, vamos dizer assim, a essência. O que esse título significa? Significa que ele, ao subir às alturas, a vencer Satanás e os seus demônios, aí na frente do seu povo, a estabelecer o seu reino, ele libera algo para nós. É algo que nós recebemos da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como isso aconteceu? Por exemplo, eu repito, Paulo ele apresenta Cristo distribuindo os atributos de sua vitória aos homens, né? Aqui nesse capítulo 4, ele derrama os seus atributos, ele derrama a sua bênção sobre nós. Como ele faz isso? Jesus, ele derrama a promessa do Pai no Pentecoste. A promessa do Espírito Santo foi dada a Jesus pelo Pai. Jesus derrama o Espírito Santo quando Cristo foi glorificado. Ele disse assim, o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, quando ele foi glorificado, ele derrama o Espírito sobre toda a igreja. Então, se nós, de toda a igreja, tem um Espírito, é fruto não daquilo que a igreja fez, mas daquilo que Cristo fez. Foi uma promessa do Pai que o Pai derrama quando Cristo foi glorificado. Acima disso, um pouquinho mais além disso, né, nós voltamos para o texto de base. Aqui não é esse derramamento no sentido genérico sobre o corpo, mas como disse Paulo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo Jesus, né? E o que nós podemos ver? Nós não podemos perder
de vista quais são as finalidades desses dons, né? Nós vamos repetir o versículo de número 11. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que nós não sejamos mais como criança. Então, vejam a riqueza dos dons. Aí, às vezes, nós não valorizamos isso, né? Nós desprezamos os dons. Eu sei que pessoas, às vezes, nós ficamos feridos com os títulos, né? Ah, eu conheço um pastor, eu conheço alguém que disse que era apóstolo, um evangelista, e aí a gente associa o título à pessoa, né? E não tem como a gente não fazer isso, né? Descartar isso. Então a gente associa isso, a gente fala, não, qualquer um pode ser um pastor, qualquer um pode ser um evangelista. Mas aqui no texto a gente não pode falar isso, porque o apóstolo Paulo, ele não está falando, ele obviamente dá um título, mas ele está falando da essência, da operosidade do que o título corresponde. O título aqui, ele não está relacionado à pessoa, o título aqui está relacionado à operosidade de Deus na vida da pessoa. É algo diferente, é algo que nós devemos agradecer, é algo que nós devemos valorizar, é algo que nós devemos orar pelas pessoas que estão na frente, que foram dotadas, que nós, pelo Espírito, percebemos que aquele homem, aquela mulher foram chamados, foram designados, foram eleitos, vocacionados por Deus para serem usados para a glória do nome do Senhor. Então, nós não podemos perder de vista o propósito de Deus. Então, os dons são chamados dons de ministério. Eles são ferramenta de Deus preciosas com a finalidade de edificação. Aí vamos para o contexto. O contexto é gentios, judeus, barreira da inimizade foi tirada e agora nós somos uma só família, somos um só corpo, e aí podemos ver o imperativo de Deus, podemos ver Deus ordenando que nós possamos andar de modo digno da vocação, com toda humildade, unanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí a gente não para aí Deus vem, e aí Paulo diz, olha, quando ele subiu às alturas, fazendo uma relação com o Salmo 68, Deus na frente do seu povo no Êxodo, fazendo o Sinai tremer, e agora Asaf falando no episódio da arca sendo levada para Jerusalém, o Senhor na frente do seu povo, aí Paulo faz uma analogia dizendo, Deus continua operando na igreja através dos dons de ministério. Deus capacita pessoas, Deus derrama ferramentas maravilhosas sobre a vida da igreja para que esse corpo seja forjado, irmãos. Por isso, devemos orar e pedir que Deus derrame sobre a igreja esses dons em abundância. Agora, eu sei que nós podemos pedir, né? Porque só que o que me chama a atenção é que nesse bloco a gente não vê, vamos dizer assim, uma exortação para a oração, né? Nós podemos ver, por exemplo, nos dons do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, buscai os melhores dons, né? Ele pede para a gente buscar os melhores dons, né? Profecia, língua, interpretação, discernimento, e todos os dons de cura, operação de milagre, por aí vai, né? Esses 9 dons listados no capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios. Mas aqui, tem aqui uma observação. O que eu percebo aqui? Qual é a minha interpretação disso? Porque ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que eu percebo aqui é que esses dons de ministério, eles, não obstante a gente desejar, porque Paulo diz quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja, né? Então ele diz quem almeja, excelente coisa, mas Paulo não está dizendo quem almeja vai receber. Ele diz que ele, excelente coisa almeja, mas ele não diz que é uma garantia que alguém que deseja vai receber o episcopado, né?
Quando a gente olha para aqui, quando ele sobe às alturas, a gente pode ver que Deus, no seu decreto, ele separa homens para esse ministério. A gente pode ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi o homem escolhido, né? O Senhor disse, eu escolhi ele para ser um vaso nas minhas mãos. Quando a gente vê Jeremias sendo vocacionado, Deus diz o seguinte, Jeremias diz, eu sou uma criança, não diga isso porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Então nós podemos ver o Senhor escolhendo, separando Moisés, Deus escolhendo os apóstolos. Nós podemos ver quando Jesus chama os apóstolos, Jesus passa uma noite em oração, Jesus desce do monte e Jesus começa a vocacionar os seus apóstolos, né? Que a princípio seus discípulos chamando esses homens para perto deles. Eles falam, não, eu quero ser, né? Nós podemos ver o Senhor chamando. Então, qual é o meu entendimento do ministério? O ministério a gente pode fazer e deve fazer, e eu acho que toda igreja deve fazer, estudar teologia, se preparar, se equipar, mas isso não significa que alguém, por exemplo, que tem um diploma de teologia, significa que ele pode se autodeclarar um pastor, um evangelista, né? Um apóstolo no sentido, não um apóstolo no sentido dos 12, mas o apóstolo no sentido de enviado, de estabelecer a igreja, eu entendo assim, né? O diploma não garante isso. Ah, mas ele já fez mestrado, doutorado, ele estudou línguas originais, o grego, o hebraico. Bom, ele pode ser até um professor, né? Ele pode dar uma aula, né? E, enfim, pode dividir o seu conhecimento, pode ser usado, né? Nesse sentido de capacitar outros, de estimular outros a estudarem. E acho que todo mundo deve estudar, mas isso não significa que alguém que estudou, alguém que tem diploma, ele foi separado especificamente, como diz esse bloco aqui. Isso aqui é Deus é quem faz, é Deus é quem separa, é Deus é quem chama, é Deus é quem derrama esses dons sobre a vida da igreja. Então, nós precisamos orar, obviamente, precisamos orar, porque a oração é uma grande ferramenta da igreja, e esperar no Senhor, Deus separar, Deus vocacionar, Deus encher, né, as pessoas para que pessoas sejam capacitadas pelo Senhor. Então, são pessoas importantes, ferramentas de Deus para o benefício do corpo, né? E aí, quando nós olhamos, voltando para o texto, a gente vê que Deus ele derrama esses dons com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí a pergunta que eu faço para nós, para a reflexão, é a seguinte: quem não vive debaixo desses dons? Tipo assim, nós temos agora os desigrejados, pessoas que acham que pode servir a Deus solitariamente. E a pergunta, quando a gente olha para esse texto, né, nós podemos ver que Deus derrama essa capacidade do Espírito sobre o corpo para que o corpo seja edificado. E a pergunta foi: quem não vive debaixo dessa edificação? Ou melhor, quem não vive debaixo desses dons? Essa pessoa vai ter uma perda, né? Nós não podemos falar que essa pessoa não será salva, porque salvação é Cristo quem dá, salvação pela graça de Deus, e alguém de fato pode ser salvo servindo ao Senhor, de coração, adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas o propósito de Deus, né, a edificação plena do corpo de Cristo, o conhecimento de Deus, aquilo que Deus quer fazer conosco, nós precisamos estar debaixo dessa ministração. Porque se nós não estivermos debaixo dessa ministração, nós teremos uma perda. E nós devemos de desfrutar de tudo quanto Deus nos deu. Porque o que verificamos no texto, com o seu contexto, é que Paulo ele fala da unidade da congregação chamada igreja, formada dos judeus e dos gentios. Paulo ele não fala de uma congregação isolada. Paulo fala de uma comunidade. Paulo fala de um corpo. Paulo fala de um povo, Paulo fala de um grupo que está sendo ministrado, que está sendo aperfeiçoado em conjunto. E uma outra coisa
é que Paulo não exalta o vaso que recebe o dom, mas ele exalta Cristo que concede os dons. É Cristo em quem dá. Tanto é que nós podemos ver nesse bloco que esse bloco ele está debaixo da soberania de Deus. É Deus quem concede. Voltando para o versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? Então, segundo a proporção dele, do dom de Cristo, é ele quem faz. Então, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, eu sou usado pelo Senhor, tu és usado pelo Senhor, é conforme ele quer para a glória do Senhor. Então, nós podemos ver isso com mais clareza quando o próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando a igreja estava dividida entre Paulo e Apolo, Cefas, e aí Paulo faz uma pergunta retórica, né, dizendo assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Aí ele responde, né, servos por meio do quais vocês creram, né? Aí ele dá continuidade, né, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E cada um vai receber segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. Mas ele diz, eu plantei, Apolo regou, o Apolo plantou, eu reguei. A ordem dos fatores não vai alterar nada, porque Deus pode usar a minha vida para regar hoje e a minha vida para semear amanhã. E fazer diferente na sua vida. Então, cada um é usado pelo Senhor segundo o querer do Senhor. Então o apóstolo Paulo mostra que a glória é do Senhor. Aí, voltando para esse texto, a glória é de Deus. Mas qual é a finalidade? Aí eu volto no texto de base, né? Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, nós somos usados pelo Senhor, somos vasos do Senhor para que o corpo seja aperfeiçoado. Isso é maravilhoso. Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando da sua família. Deus não, mesmo Ele dando o imperativo dele, Ele não nos entregou às nossas inclinações, ao nosso próprio esforço, porque o esforço é necessário, mas Ele não nos entrega aos nossos esforços. O que Ele faz? Ele ainda dota, Ele ainda capacita, Ele ainda enche, Ele ainda distribui, Ele ainda capacita homens e mulheres para que sejam ferramentas para costurar esse corpo, para, enfim, fortalecer esse corpo para a glória do seu nome. Aí vamos voltar lá para o livro dos Salmos. No Salmo 77, ele é maravilhoso, ele fala novamente do Êxodo, e aí nesse Salmo 77, Asaf, né, que usa muito essa analogia, ele diz o seguinte, né, o teu povo, ele falando para Deus agora nesse cântico, tu o conduziste como rebanho. Quer dizer, Deus tira Israel, os hebreus, melhor dizendo, do Egito, aí ele diz, o teu povo, chama os hebreus de povo de Deus. Deus o conduz como rebanho. Aí só que na parte B, desse versículo 20 do Salmo 77, Asaf diz o seguinte, pelas mãos de Moisés e de Arão. Percebam que Asaf, ele exalta Deus. Percebam que Asaf não exalta Moisés, que foi o pastor, que recebeu um dom, que foi vocacionado, e nem exalta Arão, que foi um auxiliar de Moisés nesse pastoreio. Porque como ele começa na parte A, o teu povo, ele coloca um pronome possessivo, né? O povo de Deus, tu o conduziste, dizendo que foi Deus quem era de fato o bom pastor, que estava conduzindo, mas conduzindo de que jeito? Pelas mãos de Moisés e de Arão. Então a gente faz agora uma analogia com Efésios capítulo 4, é isso que acontece. O rebanho é de Deus, a família, porque agora a metáfora de família, né, não é de rebanho, no capítulo 4 de Efésios, a família é de Deus. Aí o que ele faz? Ele pega essa família, fortalece essa família, edifica essa família pelas mãos dos homens. Aí o que ele faz? Ele dá dons aos homens. Como ele deu dons a Moisés e Arão? Ele capacitou Moisés e Arão para ensinar, para pastorear, para profetizar, para evangelizar, para conduzir até o final. O que ele faz com a igreja? Ele faz a mesma coisa, ele me usa, ele usa outras pessoas, ele capacita outras pessoas, é ele quem faz. Então, quando a gente olhar, por exemplo, para alguém,
que é usado pelo Senhor, nós devemos dizer: louvado seja o Senhor, porque o Senhor concedeu dons aos homens. Louvado seja o Senhor, porque, segundo a proporção da graça de Cristo Jesus, Deus capacitou esse irmão, Deus capacitou essa irmã para conduzir o rebanho, para exaltar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente agradecer a Deus, né? Não endeusar os homens, não centralizar os homens, não pensar que são os homens. Porque, irmãos, se Deus recolher os dons, acabou a igreja. Se Deus recolher os homens, acabou a graça. E acabando a graça, não tem graça. Né? Deus recolheu os dons, a gente vai estar no meio de uma empresa, a gente vai estar no meio de um grupo de pessoas só treinadas, capacitadas para mover aquele grupo aí, mas não tem vida, não tem Deus. E a gente está numa igreja, a igreja ela precisa ter o Senhor. Então, quando olhamos a igreja, nós precisamos ver os dons de Cristo sobre os homens fracos, né? Porque não é o homem que é forte, mas é Cristo que é glorificado, que é forte, né? São os dons de Deus, os dons não são nossos, né? Alguém pode dizer: não, mas eu me esforcei, eu estudei. Você pode ter se esforçado, você pode ter estudado bastante, e é bom que você se esforce, que nós nos esforcemos, que é bom que nós venhamos a estudar bastante, mas isso não nos capacita. O que dá vida é o dom de Deus. O que dá vida é a eleição, a vocação do Senhor, né? Aquele cajado que o Senhor disse para Moisés. Porque Moisés tinha um cajado. Quando Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, ele tinha um cajado na mão. Mas o cajado dele só passou a ser um cajado diferenciado quando o Senhor perguntou assim: o que você tem na mão? Ele tem um cajado. Então, joga esse cajado aí na terra. Aí quando ele jogou o cajado virou uma serpente, aí Moisés ficou com medo. Aí o Senhor falou assim: segura assim na cauda dela. Quando ele segura o cajado, a serpente vira o cajado novamente. Aí, aquele cajado, aleluia, de Moisés, que ele fica 40 anos com o Jetro pastoreando, ovelhinha para lá, ovelhinha para cá, era um cajado comum. Mas quando Deus o chama, quando Deus o dota, aquele cajado foi diferente. Aí foi com aquele cajado que ele foi diante de Faraó, que ele fez maravilhas diante de Faraó. Foi com aquele cajado que ele toca no mar e o mar se abre. Mas não foi o Moisés. Mas se Deus tirasse o dom, seria um cajado normal. E aquele cajado não ia virar serpente. Aquele cajado, ao tocar nas águas do Mar Vermelho, o mar não ia se abrir. E só aconteceu o que aconteceu quando Moisés tocava com seu cajado, porque aquele cajado é a figura dos dons de Deus, né? E aí, quando nós olhamos para nós, se algo acontece no nosso meio, é por causa desse dom. Não é por causa do homem, não é por causa do nosso diploma. Nosso diploma é frio. Nosso diploma não vai fazer diferença. Não estou dizendo isso, quero repetir, reforçar isso, que nós não devemos estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, se Deus não fizer, o diploma não vai fazer. É Ele quem faz. É Ele quem capacita, né? Nós até podemos produzir naturalmente, mas a igreja não é natural, a igreja é divina. Moisés produzia com o cajado dele, ficou lá com Jetro tantos anos cuidando da ovelha de Jetro. Mas ele produziu naturalmente. Deus queria que ele produzisse divinamente, e ele precisava de um dom. É quando nós olhamos a igreja, nós precisamos produzir divinamente. A gente volta para Efésios capítulo 4, é Deus quem faz, o corpo, a família. Nós não podemos perder o sentido do contexto. Uma família, um só Deus e Pai que está no meio de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, para concluir, voltando aqui para Efésios capítulo 4, é quando o apóstolo Paulo fala de uma maneira graciosa. Ele diz o seguinte, né? Esses dons são derramados até, quer dizer, até, Deus vai trabalhar até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, o dom, ele é inesgotável, até quando todos nós chegarmos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Aí, verso 14,
Percebam só que maravilha, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu gosto do verso 15, quando ele diz mais, seguindo a verdade. E nós precisamos de ajuda para seguir a verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aí a gente vê essa mistura, né, do que a gente pode fazer daquilo que Deus faz. E aí Deus está envolvido com a gente, com o corpo, para a glória do Senhor. Nós precisamos entender isso, precisamos viver para a glória de Deus, precisamos viver para a exaltação do nome do Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que possamos entender a palavra do Senhor no sentido completo da palavra e agradecer a Deus pelos dons, pela igreja, pelos irmãos, por tudo que tem acontecido no nosso meio, pela graça derramada sobre nós, como Deus tem operado graciosamente sobre a nossa vida. E que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua bondade, nós te louvamos pelo teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua grande graça. Seja conosco, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor. Aqueles a quem tu tens separado para vocacionar, elegido para o ministério, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor levante no nosso meio, Senhor. Homens dotados dos dons, capacitados pelo Espírito Santo, ó Deus, para, ó Deus, funcionar como pastores, funcionar como evangelistas, pastores, apóstolos e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Senhor. Obrigado, Senhor. E que nós, como na qualidade de igreja, possamos exaltar o teu nome, glorificar a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Encha-nos do Espírito Santo, encha a igreja do teu poder, da tua graça, da tua grande misericórdia. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua grande misericórdia. Continua nos falando, continua nos abençoando, continua nos enchendo do teu Espírito. Senhor, entrego a igreja nas tuas mãos. Seja conosco, Senhor, e nos fortaleça e que o seu nome seja glorificado, Senhor, no nosso meio. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe. Até domingo, onde nós estaremos celebrando o nome do Senhor, estudando a palavra de Deus, orando, invocando o Senhor, comendo a ceia do Senhor, pedindo que Deus fale, que Deus se manifeste no nosso meio de uma maneira graciosa. Meus queridos irmãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos desde agora e para todo sempre, e que os santos digam amém. Até domingo, se Deus permitir.